Muitas vezes pode até parecer inofensivo o consumo de um determinado alimento que esteja fora da validade. Mas essa ação pode causar diversos problemas de saúde às pessoas e entre os sintomas mais comuns estão dores estomacais, diarreia, infecção alimentar, vômitos e náuseas. Quem quer que você corra o risco de passar por tudo isso é o Lula. Ele pensou em liberar a venda de alimentos vencidos, mais baratos, tudo para abaixar a inflação e salvar seu mandato. Seu estômago que se dane. Mas a reação das redes foi mais forte do que um jato de vômito e fez o Lula ter uma diarreia de medo e voltar atrás. Sujou a fralda, Lulinha? Assim como o regime supremo PT quer acabar com a sua liberdade de expressão, as dores nas juntas e articulações acabam com a sua liberdade de se movimentar, de caminhar, de viajar, de praticar esportes. É por isso que você precisa conhecer o NatoShark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural feito para auxiliar no tratamento das dores nas juntas e articulações. Muitos inscritos aqui do canal já compraram, tomaram e aprovaram. Olha só! NatoShark tem ação 24 horas por dia, alivia a dor durante o dia e regenera as cartilagens e fortalece os ossos durante a noite. Ah, e NatoShark é alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga taxa de entrega. Além do mais, a NatoShark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram o L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que nós. Então não perca tempo, fique livre dessas dores chatas. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu NatoShark dia e noite, agora mesmo. Ao longo de 2024, ir ao supermercado se tornou mais caro. O aumento médio nos preços dos alimentos aconteceu em todos os meses e se intensificou ainda mais em dezembro, com as festas de fim de ano. Os dados oficiais mostram que nada encareceu mais do que se alimentar. Ao contrário da promessa do Lula nas eleições de 2022, o preço da picanha subiu quase 9% ao longo do ano. E não foi esse o corte que ficou mais caro. De modo geral, as carnes subiram cerca de 25%. O preço do quilo da carne de porco subiu 20% e do frango 10%. Nem o arroz deu trégua, com um aumento de mais de 8%. O preço do óleo de soja teve alta de quase 30%, ainda maior do que o azeite, que foi 23%. Os esquerdistas até tentaram disfarçar ou negar isso, mas não tem jeito, não dá para brigar com os números. A coisa ficou tão feia que até Stalinácio teve que admitir que comer ficou mais caro no Brasil. E nós temos agora um tema muito importante. Se a gente trabalhou reconstrução e união, agora a gente vai ter que trabalhar outra coisa importante, sabe? É reconstrução, união e comida barata na mesa do trabalhador, porque os alimentos estão caros na mesa do trabalhador. Todo ministro sabe que o alimento está caro e é uma tarefa nossa. É uma tarefa nossa garantir que o alimento chegue na mesa do povo trabalhador, da dona de casa, na mesa do povo brasileiro, em condições compatíveis com o salário que ele ganha. E se o reizinho de 9 dedos reclama, finalmente seus puxa-sacos começam a se mexer para tentar fazer alguma coisa. Ou seja, pela primeira vez, eles teriam que fazer algo que não fosse o de sempre. Dizer que os preços altos são fake news da extrema-direita e as redes precisam ser reguladas. O problema, todos os ministros do Bebum são incompetentes e não sabem fazer nada além disso. Mas eles se mexeram e tentaram ser criativos. E isso acabou gerando mais uma vergonha e mais uma derrota do regime.
O ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou que o regime stalináceo iria implantar medidas para baixar o preço dos alimentos. Entre as propostas, por exemplo, estava a alteração na regra de validade dos produtos. As novas regras transformariam a data de validade em uma indicação de melhor período para o consumo e não mais como um limite rígido para a utilização dos alimentos. Ou seja, a famosa xepa. Lula prometeu picanha e entregou comida vencida. É isso, eu fui atrás para entender que medidas seriam essas e eu conversei com o ministro da Agricultura, o ministro Carlos Fávaro, e o tom da conversa dele foi no sentido de baixar a poeira, botar de novo a bola no chão. Não haverá pirotecnia, não haverá, apesar da palavra usada pelo ministro Rui Castro, não haverá nenhum intervencionismo, então não é gado do pasto, não vai ter proibição de exportação, nada disso. O que ele explicou foi que serão medidas para melhorar a eficiência. Então, só para a gente pontuar aqui, essa é uma avaliação, inclusive, também da equipe econômica. O que aconteceu ano passado? Pleno emprego, aumento da renda, você aumenta a demanda. E aí, ao lado disso, a gente teve questões climáticas, as chuvas no Rio Grande do Sul, queimadas, você diminuiu a oferta. E aí o resultado a gente já sabe, isso representa aumento no preço nos supermercados. O que ele diz é que esse ano, como o Valdo estava explicando, a gente não tem nenhuma questão climática envolvendo nenhuma das nossas culturas, a gente vai ter super safras, então esse aumento na oferta já vai regular essa distorção que houve aí entre oferta e demanda. Então poderiam ser feitas medidas pontuais para ajustar justamente essa questão da eficiência. E a gente foi atrás para entender, depois do puxão de orelha que eles tomaram do presidente Lula, tá todo mundo muito, assim, receoso de antecipar medidas, mas o próprio ministro Rui Costa dá uma dica na fala que ele fez hoje mais cedo, dizendo que medidas em supermercados já poderiam ser adotadas no segundo bimestre, no primeiro bimestre. E aí eu fui atrás, descobri que o presidente Lula teve uma reunião com associações de supermercados e da indústria de alimentos em junho, no meio do ano passado, e essas associações levaram uma sugestão para se alterar, para mexer a regulação da data de validade dos alimentos. E aí seria o seguinte, adotar uma política que já é usada nos Estados Unidos e no Canadá, que eles chamam lá de best before, ou seja, em vez de ser uma data validade limite para o consumo do alimento, seria uma recomendação, é melhor usar antes da data tal. Segundo a Abras, que é uma dessas associações que foi ouvida pelo presidente Lula no ano passado, isso poderia representar uma redução no desperdício de alimentos em até 3 bilhões de reais. E isso, só para a gente pontuar aqui, valeria apenas para alimentos menos perecíveis, como alimentos embalados a vácuo, grãos, enlatados, ou seja, biscoitos, aqueles alimentos que têm menos risco de estragarem. Agora, ressaltando que há um receio dentro do governo de antecipar essas medidas. Tudo só vai ser decidido, o martelo só vai ser batido após uma reunião com o presidente Lula, que está prevista já uma expectativa de que essa reunião aconteça no início da semana que vem, mas dada a sensibilidade do assunto, pode ser que eles antecipem já para essa semana. Andréia? Juliana está modesta, mas é um furo de reportagens que ela está trazendo, então, assim, importantíssimo. Porque geralmente vem assim, válido até e aí passaria a vir o quê? Melhor consumir? Melhor consumir até a data tal, Otávia. É oficializar a famosa xepa, né? Quem nunca foi numa feira e pegou aquele alimento mais barato, porque já estava ali no final da feira, já aquela bananinha que já não estava tão boa para comer fresca, mas pode fazer ali uma panquequinha. No caso, não vale para banana, tá, gente? É só para alimentos que são menos perecíveis, não valeria, né, no caso. Mas é isso, oficializar a famosa xepa. O governo está completamente desesperado por aprovação. Nem que isso cause uma diarreia no pobre. Nós saímos de pobre vai comer picanha, pobre gosta de coisa boa, para pobre vai comer comida vencida, pobre come xepa. Meu Deus, a repórter militante já tinha dado o recado dela e tudo ia correndo bem. Mas a Mocreia Sadi tinha que chamá-la de volta e aí desandou tudo. Oficializar a xepa foi demais, hein? Daqui a pouco vai ter uma reportagem falando que comer alimentos vencidos faz bem para a saúde. Algumas receitas no Mais Você. Começaram sugerindo trocar carne por ovo, depois por abóbora.
Pensando bem, é melhor não comer carne todos os dias. Pé de frango é ótimo para a pele, sabia? E osso tem tutano, colágeno puro. Pensando melhor ainda, o que tem de mais uma comidinha fora da validade? Quanto tempo para o Lula fazer o pobre comer capim? O brasileiro vai comer comida podre por causa do Lula e ainda acham que é teoria da conspiração que na Venezuela eles estão comendo cachorro. Aquele meme virou realidade. Eu adoro ver pela Globo News as tentativas de fazer parecer bom tudo que os petralhas aprontam. O melhor é a explicação deles para passar o pano. Emprego aumentou, as pessoas estão ganhando mais, logo estão gastando mais. Aí você vê o problema com as chuvas no Rio Grande do Sul, que diminuíram a produção. As coisas estão caras porque a demanda está alta e a produção está baixa. Ela fala tentando parecer que é uma coisa boa. Meu Deus, imagine se fosse no governo Bolsonaro. No governo Biruliro, até medidas boas eram noticiadas como se fossem ruins. Bem que falaram que comprar margarina Qualy era coisa de milionário. O pobre do Lula tem de comprar sebo vencido com ranço para passar no pão. Os esquerdistas sempre resolvem problemas da forma mais porca possível. Quem ganha R$300 por mês é pobre? Plim! Agora ele vai ser chamado de classe média. Resolvido. Tá lotado o presídio? Soltam-se os presos. Tem gente reclamando do governo? Censura. Os números da economia vão mal? Manipula os números. O governo está sem dinheiro? Cria imposto. A comida está cara? Vende a vencida. Os caras topam tudo, menos, por exemplo, diminuir os impostos sobre os alimentos. Para que diminuir a carga tributária sobre os alimentos se podemos baixar o preço alterando a validade deles artificialmente numa canetada, né? Eles só não contavam com uma coisa: a reação das redes. O povo foi em massa detonar mais uma burrada do regime stalináceo. É tudo que o povo quer, Ratinho. O povo gosta de coisa boa, cara.
Mais uma revolta. A mão do Nicolas já estava até tremendo para gravar um novo vídeo. A coisa ficou tão feia que até a comentarista política e véia do disjuntor, Eliane Canhottede, ficou preocupada. Cá para nós, porque nenhum de nós aqui gosta de fofoca, mas hoje foi tenso, viu? Foi tenso no governo aqui em Brasília, porque a palavrinha intervenção, né, remete a medidas passadas do governo Sarney, etc., a tentativa de intervenção do governo federal nas políticas de preço, não só das estatais, como todo mundo sempre diz, o governo Dilma, o governo Lula intervém na política de preços da Petrobras, mas também, né, como foi o caso do Sarney, na política de preços privados, do setor privado, né? O Sarney que teve ali, fez um desastre, né? Interferindo contra a inflação. Mas pegou um decreto lá, deu uma assinatura, pronto, com uma canetada, acabou a inflação dos alimentos. Isso nunca funcionou, né? O governo Lula já fica assim numa saia justa sobre a acusação de ser intervencionista, e aí o chefe da Casa Civil fala em intervenção. Foi um Deus nos acuda, né? O Sidônio Palmeira, que acaba de assumir a Secretaria de Comunicação Social do governo, que tem que corrigir esses erros, ele pegou, olha, o Sidônio pegou a questão da meta, um bafafá danado via redes sociais, pegou aí o governo tendo que recuar no caso do PIX, que foi uma rebordosa danada, né? O governo sempre acuado. E agora vem essa da intervenção. A primeira coisa que o governo, né, os vários setores do governo pensaram foi, e pronto, o mercado e as redes sociais vão para cima da gente de novo. Então, houve ali não apenas o Rui Costa desmentiu, fez a nota dizendo que não é intervenção, ele não quis falar em conjunto de intervenções, mas sim em medidas. Aí eu perguntei para o próprio ministro Rui Costa, ministro, para mim, conjunto de medidas com um conjunto de intervenções para conter preço de alimento, para mim, soam como sinônimos. Medidas do governo ou intervenção do governo, não é tudo parecido? E aí o ministro Rui Costa me disse o seguinte, aí eu perguntei para ele, só pode me dizer quais são as medidas, né? Que medidas são essas, né? Eu perguntei para várias pessoas do governo, se não é intervenção, que medidas são? Né? E aí o Rui Costa diz, o governo já tem uma série de medidas para, vamos dizer, impulsionar a produção, né? Então, impulsionando a produção, você tem maior oferta, cai o preço e pode desviar ou, vamos dizer assim, direcionar esse conjunto de medidas para a produção para os alimentos que estão com maior preço. Como assim, Eliane Canhottede? Criticando medida pública? Não seria crime em sua visão? Será que falar sorrindo de uma coisa tão séria na maior cara de pau muda o resultado de que Lula já chegou no ponto de praticar intervenção no comércio privado para se garantir no poder, como feito em ditaduras? Difícil trabalhar como paquita do governo, né? Todo dia ter que explicar algum deslize, ou mal feito, ou traquinagem. Mas no final, claro, com toda a repercussão negativa, o regime stalináceo arregou e voltou atrás. Governo descarta a mudança em data de validade de alimentos após críticas das redes. Depois de recuar no monitoramento do PIX, gestão petista deixa para trás medida que também virou alvo da oposição. E ainda querem que você acredite que regular redes é essencial porque elas têm muito ódio e muita fake news. Fica a lição. Se manifestar nas redes sociais funciona assim. Liberdade de expressão é o direito que garante todos os nossos outros direitos.
Fica também o aviso. O Nicolas já estava escrevendo um novo vídeo. Pô, só porque eu já estava escrevendo o roteiro. Desviou de uma bala, hein, Stalinácio? Em menos de 10 dias, revolta do Pix, xepa para combater a inflação. Tamo indo bem, hein? O marqueteiro do Lula pegou o trabalho mais corno do Brasil. De picanha para picanha vencida, Lula não estava brincando quando disse que queria acabar com a pobreza. Acabando com o pobre. No final, quem já está com a validade vencida é o governo Lula. Você é o exemplo para o mundo da democracia. Você é o homem mais democrático que a história desse país já viu. Luiz Inácio Lula da Silva, o projeto de Deus que deu certo. É Lula, o nosso presidente, o maior presidente do planeta Terra. Lula! 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 Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.